Vamos ler João 14. João 14. João 14 diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Digo-lhes: a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora,
antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Eu quero falar hoje sobre as promessas que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos e para nós. Nós podemos ver aqui quase 10 promessas que o Senhor Jesus deixa aqui para nós no capítulo 14. E é importante que nós entendamos que essas promessas foram dadas a nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nessa última noite, antes de ser preso, ele está aqui então terminando a ceia junto com seus discípulos. Judas Iscariotes não está mais com eles. Mais um pouco à madrugada, ele será preso no Getsêmani por volta das 5 horas da manhã. E ele aqui já terminaram de cear. E Jesus então, vendo que Judas já saiu, ele agora com os seus discípulos, senta e diz a eles as promessas. A primeira promessa que ele tem para nós, queridos irmãos, ele nos promete uma nova morada. Amém, irmãos? Uma nova morada, a morada celestial. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós começamos a entender que a vida aqui é passageira, mas a morada que Jesus deixa para nós como promessa, ela é eterna. E depois João vai nos mostrar lá no seu livro de Apocalipse, que além de ser eterna, essa morada também não entrará mais dor, ranger de dentes, morte. Ele enxugará as nossas lágrimas e nós desfrutaremos da presença do Pai e do unigênito do Filho. Então Deus, Jesus Cristo, nos promete então uma nova morada, a morada celestial. Ele também nos promete aqui, queridos, que Ele voltará para nos levar. Amém, irmãos? Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A segunda promessa, Ele vai voltar. Amém, irmãos? Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo Jesus? Hoje as pessoas falam, eu aceitei Jesus, pronto, Jesus mora no meu coração, mas será que realmente mora no meu coração? Será que mora no coração das pessoas que estão falando que aceitaram Jesus Cristo? Jesus, quando ele fala que voltará para levar os seus, ele vai voltar para levar a quem? Ele vai voltar para levar aqueles que têm os mandamentos de Jesus e os guarda. Ele voltará, mas ele vai levar para a morada celestial aqueles que são fiéis ao ensino dele, fiéis à palavra dele, aos mandamentos dele. Por isso que nós teremos muitas surpresas no céu, porque muitos que falam Senhor, Senhor, não estarão no céu. Eles ainda questionarão a Deus e o Cordeiro, dizendo, Senhor, em teu nome fizemos tantas obras. E ele dirá a essas pessoas, não os conheço. Porque aqui Jesus deixa para nós uma característica necessária para aqueles que conhecem a Jesus Cristo e que habitarão as mansões celestiais. O que ele diz aqui nesse texto é que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Amém, irmãos? Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, queridos irmãos. Estamos vivendo uma época de ética líquida, ética superficial.
Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas... Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e estava falando para essa pessoa que como é triste. A gente olha, e se você deve conhecer e você deve saber de pessoas que falam que são servos de Deus, mas não obedecem aos mandamentos de Cristo Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos falar juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeira promessa, morada celestial. Segunda promessa, ele voltará. Terceira promessa que ele nos diz aqui, queridos irmãos, que ele está pagando todo o preço, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? A salvação é pela graça. Pela graça. Cremos em Cristo Jesus, que ele é o Filho unigênito do Pai. E quando cremos, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, e agora então nós entendemos que nós vamos viver uma nova vida, a vida que Jesus está nos dando. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então agora, antes de conhecer a Cristo Jesus, eu não tinha uma vida, mas agora eu vou ter uma vida porque eu creio em Cristo Jesus, e então Cristo Jesus é o meu caminho, é a minha verdade, é a minha vida, e é Ele que nós devemos viver. A promessa dele é essa: uma nova vida se inicia quando você crê em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Será que você realmente pode dizer que você está tendo uma nova vida em Cristo Jesus? Ou a sua vida cristã é como se fosse uma vida sem Deus? É uma vida como se fosse de qualquer pessoa sem Deus? Você realmente tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você realmente confia e você vive nessa promessa de Jesus? Você vive essa vida que Jesus traz para nós? Nós precisamos refletir sobre isso. A quarta promessa que Jesus diz aqui, ele diz para nós: quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Olha que maravilha, queridos irmãos, amém? Por isso que eu não gosto daquela música, né? Ninguém explica Deus. Eu não gosto dessa música, porque Jesus explicou quem é Deus para mim, amém? Quando eu vejo Jesus, eu vejo Deus. Não é isso que ele diz aqui? Quem me vê, vê o Pai. Então eu vejo Jesus, eu vejo Deus, amém? Então eu explico Deus. Quem é Deus para mim? É Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu vejo Jesus, eu vejo o Pai. Tanto é que ele pede aqui, Filipe, mostra-nos o Pai. Ele diz, verso 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu conheço Deus. Você conhece Deus? Amém, irmãos? Eu conheço Deus por causa de Cristo Jesus. E além de conhecer a Deus, eu ouço a Deus, porque eu leio as palavras de Jesus, e eu compreendo a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim não é misteriosa, a vontade de Deus para mim é clara, é objetiva. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a vontade de Deus para mim é clara. Conheço os meus mandamentos, amém, irmãos? Conheça a palavra, conhece a palavra, e viva a palavra na tua vida. É isso que está faltando hoje em dia, queridos irmãos. Hoje é um evangelho estranho. Hoje é um evangelho estranho. As pessoas falam que estão com Jesus, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Sim, Ele aceita você do jeito que você é, mas para você vir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Vai viver agora que vida? A vida do passado ou a vida nova? Vai viver a vida nova em Cristo Jesus, amém, irmãos? Essa é a vida que nós temos que viver, a vida em Jesus, a vida nova em Jesus. A quinta promessa que ele diz aqui, queridos irmãos, verso 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai
e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus deixou para nós, irmãos? Trabalho, ministério, amém, irmãos? Ele deixou. Ser crente não é ser desocupado, não é viver no berço esplêndido, não. Ser crente é ser cooperador na obra do Senhor. Nós somos então embaixadores de Cristo. Nós somos então aqueles que são os bons mordomos da casa do reino de Deus, da obra do Senhor. Então nós temos uma obra, uma tarefa para fazer, porque a tarefa ainda está inacabada. Então nós devemos trabalhar nessa obra, e nós precisamos entender que Jesus disse que nós faremos obras ainda maiores. E o que significam essas obras ainda maiores? Nós vamos expulsar demônios? Vamos expulsar demônios. Nós vamos orar e as pessoas vão ser curadas? Vamos orar e as pessoas vão ser curadas. Nós vamos orar e as pessoas vão ser libertas? Nós vamos orar e as pessoas vão ser libertas. Você crê nisso ou não? Você não precisa ter iniciação para isso, você precisa aprender e viver. Viver lá na sua casa, viver lá no seu trabalho. Você então recebeu esse mandato de Deus. Então quando você está fazendo qualquer coisa na sua vida, você está fazendo ali o que Jesus falou para você fazer: mostrar a glória do Pai, amém? Queridos irmãos, isso é maravilhoso para nós. Ele nos deixou uma incumbência. E nós podemos cumprir essa incumbência. Nós podemos cumprir essa incumbência. Nós precisamos orar para que as pessoas se convertam. Nós precisamos orar para que os corações se transformem. Nós precisamos orar, queridos irmãos, para que se levante missionários. Nós precisamos orar para que nós possamos dar um testemunho verdadeiro de Cristo Jesus. Verdadeiro de Cristo Jesus. Você levou quantos evangelhos de João? Você entregou quantos evangelhos de João? Você entregou quantos desse devocionário, o presente diário? Você entregou quantos? Você está enviando quantas mensagens por dia? Você está enviando quantas orações por dia? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque estamos perdendo muito tempo nas redes sociais, estamos perdendo muito tempo em Instagram, Facebook, nós estamos perdendo muito tempo com o YouTube, e nós estamos querendo ouvir muitas coisas, mas nós não estamos entendendo que nós temos uma tarefa, uma incumbência, um trabalho, e o nosso trabalho é anunciar Jesus Cristo, amém, irmãos? Jesus quer nos usar para converter pessoas. Ele quer nos usar para que as pessoas mudem de vida, experimentem da graça de Deus, experimentem do poder de Deus. Que nós saibamos entender que isso também é uma promessa que Ele diz. Sexta promessa: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Então você crê que Jesus quer responder a tua oração? Eu creio. Eu creio. Eu vejo Deus respondendo as minhas orações. Eu vejo Jesus respondendo as minhas orações. Você vê Jesus respondendo as suas orações? Eu oro, eu peço para que Deus me use, para que os corações sejam tocados, as vidas sejam transformadas, as vidas sejam libertas. Eu oro para que aqui realmente esteja cheio de jovens, cheio de crianças. Eu oro, eu tenho uma oração de que esse local aqui vai ser aberto todos os dias, 7 dias da semana. Vai ter culto aqui de manhã, de tarde, de noite. As pessoas vão vir, vão orar, vão crescer, vão aprender. Essa é a minha oração. E eu sei que Deus vai fazer isso cumprir. Quando, pastor? De que maneira? Eu não sei. Eu sei que ontem tinha aqui quase 70 pessoas, 70 jovens aqui, e ontem teve 12 conversões aqui, por causa dos atletas de Cristo. E aí, está começando. Então vamos, irmãos, vamos trabalhar.
Vamos cooperar na obra do Senhor, vamos gastar a nossa vida com aquilo que é eterno, porque Ele nos deu uma morada eterna, amém, irmãos? A morada que Jesus me deu não é igual ao meu apartamento, que ainda falta aí 12 anos para mim terminar de pagar. A morada que eu vou ter no céu, ela é melhor e já está paga, porque foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por que a gente corre tanto pela terra? Por que a gente corre tanto por aqui? Por que a gente se preocupa tanto? A gente fica tão aprisionado por aqui? Sétima promessa, verso 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Amém, irmãos? Quem dá o Espírito Santo? Deus. Ele vai te dar o Espírito Santo, Ele já te deu. Quando que Ele te deu o Espírito Santo? Nós vamos ver lá daqui a 2 capítulos, quando Ele vai falar assim: Ele que convencerá o homem do erro, do pecado e da justiça de Deus. Então, antes de você se converter, o Espírito Santo já estava te chamando, já estava falando: meu filho, vem para perto de mim, vem para perto de mim, vem para perto de mim. Deus está fazendo isso hoje com seus parentes que ainda não se converteram. Deus está fazendo isso hoje com os nossos vizinhos aqui ao nosso redor. Deus está fazendo isso hoje com quem está assistindo essa pregação pela internet. Não sei que dia que você está assistindo. Eu sei que hoje nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, e aqui é 24 de novembro de 2021. Eu não sei se você vai ver essa palavra daqui a 10 anos, mas eu sei que Deus está preparando para você a obra maravilhosa que é o Espírito Santo, que Ele promete que Ele vai habitar em nós, amém, irmãos? Vai habitar em nós, e quando o Espírito Santo vem habitar em nós, aí vem a 8ª promessa que Ele diz aqui. Vamos pular um pouquinho aqui, e Ele vai nos dizer aqui, verso 23: se alguém me ama, obedecerá minhas palavras, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele, amém? Então eu sou morada de Deus agora, porque o Espírito Santo está em mim, e o Espírito Santo me transformou, porque eu era um pecador, e agora eu sou uma nova criatura, porque Cristo morreu pelos meus pecados, e eu me arrependi de uma vida de pecados, eu me arrependi de viver sem Deus, eu me arrependi de viver na desobediência, e agora eu quero viver para Cristo, eu quero andar com Cristo, porque eu quero ser a melhor morada para Deus, amém, irmãos? Quando a gente faz casamento é o dia que o pessoal está mais bonito, já percebeu? Eu vejo lá no álbum do meu casamento, irmão Abreu, eu ainda tinha cabelo, mas eu estava muito elegante. A Soraya mais ainda, né? A gente sempre se veste o melhor para o casamento, não é assim? Não é assim, queridos? Agora você já parou para pensar que o Rei do Universo, Ele está habitando você, amém? Como que está essa casa de Deus? O que está entrando aí no seu coração? Como que está essa casa de Deus? Essa sua casa está organizada? Essa sua casa está limpa? Essa sua casa está arrumada? Porque Ele quer morar em você. Como é que estão os teus pensamentos? Como é que está o teu coração? Tem amargura, tem rancor, tem ódio? Ou no seu coração tem paz, a paz que excede todo entendimento, a graça de Deus, o amor de Deus? Eu sei que muitos de nós carregam ao longo da história experiências terríveis e difíceis, e que muitas vezes fica difícil até mesmo de tentar se organizar. Por isso que nós, como igreja, nós estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros, ajudarmos a vencermos essas coisas, abandonarmos essas coisas, porque Deus, Ele quer habitar a sua vida, Ele quer morar em você, em cada um de nós. A 8ª promessa que Ele deixou aqui para nós, queridos irmãos, verso 26, o que o Espírito Santo vai fazer em nós? Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, amém? Olha a promessa.
Qual que é a promessa aqui que Deus nos deixa aqui? Nós nos lembraremos da palavra de vida que foi liberada a nós. Amém? Amém, irmão? Até mesmo se você tiver o alemão lá, você vai se lembrar que Cristo morreu na cruz do Calvário por você. E Ele te deu a vida eterna, a promessa eterna de Deus. Ele fará você se lembrar de todas as coisas. A gente conhece algumas pessoas que estão com Alzheimer. E tinha uma senhorinha que eu conheci, e ela nunca esquecia de cantar um hino, irmão Abreu. Alvo mais que a neve. E os filhos falavam que ela acordava e cantava: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ela nunca esqueceu de cantar. Ela nunca esqueceu João 3,16. A gente vai vivendo na vida cristã e a gente vai criando alguns vícios. Eu não sei, eu não dou conta. Já percebeu? Quanto que crente tem esses vícios? Eu não sei direito, eu não dou conta, eu não guardo, eu não sei onde que fica. Já viu esse tipo de coisa? Querido irmão, a obra de Deus não é feita na força humana, ela é sobrenatural, ela age no poder de Deus, amém, irmãos? É no poder de Deus. Ele fará você lembrar, fique tranquilo, vai e fale. E a 10ª promessa que Jesus nos deixa, e que nós podemos confiar, verso 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nós recebemos a paz que excede todo o entendimento. João 14, 10 promessas de Jesus para a vida de seus discípulos, 10 promessas para os motivá-los a não desanimar na fé, a não ficarem temerosos na fé, mas viverem a fé todos os dias, na força do Espírito, cheios da paz de Deus e na certeza que a graça do Senhor, o nosso Deus, nos acompanha todos os dias. 10 promessas de Deus. Então, o meu convite para cada um de nós nesta noite: viva nas promessas de Deus, tome posse nas promessas de Deus, lembre-se sempre das promessas de Deus. Jesus olhou para os discípulos e começou a dizer para eles, e Ele deu 10 presentes, Ele não vendeu, Ele não exigiu. A única coisa que Ele disse é: se vocês crerem e guardarem os meus mandamentos, vocês receberão todas essas promessas. Vamos viver pelas promessas do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos, colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir que o Senhor nos use para sermos operantes nesta obra, neste reino, nesse tempo com Deus. Obrigado, ó Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu apóstolo João, que registrou esse texto tão precioso desse encontro íntimo de Jesus com os Teus discípulos, e registrou na Tua palavra, e esse texto foi preservado e chegou até nós, para que agora, ó Deus, nós possamos viver esta palavra, viver com profundidade, viver com a cada dia mais na Tua presença.
Ó Pai querido, faz-nos lembrar sempre dessas tuas promessas, de que o Senhor nos preparou uma morada melhor, de que o Senhor nos convidou para uma nova vida, de que o Senhor vai voltar um dia para nos levar para essa morada celestial, de que, ó Pai, o Senhor nos deixou o Santo Espírito da promessa, e que, ó Deus, o Teu Santo Espírito vai nos capacitar a fazer a Tua obra, a pregar o Evangelho e ver as pessoas se convertendo, a orar pelos enfermos e ver os enfermos sendo curados, ó Pai querido. Ó Pai Celeste, o Senhor nos prometeu através de Cristo Jesus que o que pedirmos em Teu nome, o Senhor derramará sobre nós. Por isso, ó Pai querido, nós nesta noite queremos viver pela Tua promessa, queremos viver pelas Tuas promessas, nós queremos ser a morada do Senhor, a morada do Teu Espírito Santo em nossas vidas, a Tua morada, aonde formos, ó Deus, que nós possamos exalar o bom perfume do Teu Evangelho. Ó Pai querido, nós queremos e reconhecemos que só a Tua paz, a paz que Cristo prometeu, a bendita paz do Senhor, é o que nos traz verdadeira esperança e nos traz novo ânimo para vivermos os nossos dias. Por isso, Pai querido, derrama-nos do Teu Espírito, derrama da Tua paz e renova em nós a nossa fé para vivermos todos os dias que nos cabe viver na alegria do Senhor e em total dependência do Senhor. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, ó Filho. Obrigado, Santo Espírito. Nós somos a Tua morada, nós somos o Teu povo, nós somos Teus discípulos, por isso usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.